E em pleno domingo a coisa tá piorando aí pro Bolsonaro. Olha, essa semana eu falei aqui sobre como a Polícia Federal descobriu que os ministros André Mendonça e Cássio Nunes se encontraram com o Bolsonaro 11 vezes depois da eleição de 2022, enquanto o Bolsonaro estava planejando o golpe de Estado. Também mostrei aqui como o Tarcísio de Freitas estava na reunião golpista mais importante do Bolsonaro, ao lado de todos os golpistas. Saiu também aí matéria, já eu tô esperando aí mais informações, porque o relatório não cita este nome aí, porque ele deve estar sendo investigado mais a fundo e tem algumas ligações para fazer, que é um senador aí que também estava nas reuniões golpistas, é o Jorge Seife, que é de confiança do Bolsonaro e da Michelle e dos filhos do Bolsonaro, tá? Ele é um dos poucos aí que ele é amigo de toda a família, porque tem muita gente que é amigo da família, só dos filhos e do Bolsonaro, mas não gosta da Michelle. Ou amigo só da Michelle e do Bolsonaro, mas não se dá bem com os filhos. Nesse caso não, se dá bem com todo mundo. E estava numa reunião golpista também, inclusive no dia em que iam matar o Alexandre de Moraes. Pois bem, eis que o Cássio Nunes e o André Mendonça tiveram aí a perfeita oportunidade para tentar se redimir depois da Polícia Federal mostrar aí que eles se encontraram com o Bolsonaro. Qual é a oportunidade? O Bolsonaro, por meio dos seus advogados, entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal. E esse pedido vai ser julgado aí pelo plenário. Todos vão julgar aí no plenário virtual. Eles têm até a sexta-feira que vem, à meia-noite. Ou seja, 23h59, né? Meia-noite de sábado. Ou seja, tem aí mais uma semana. Porém, segundo a imprensa aí, o resultado já é conhecido, tá? Mesmo antes dos ministros proferirem seu voto, o resultado já é conhecido, inclusive os argumentos já são conhecidos. O Bolsonaro pediu para que o Alexandre de Moraes não possa julgá-lo, porque, segundo os advogados do Bolsonaro, o Alexandre de Moraes é claramente inimigo do Bolsonaro, então tem uma suspeição do Alexandre para com o Bolsonaro. Uma pessoa que odeia a outra não pode julgá-la. Eles até invocam, não diretamente, mas invocam ali alguns argumentos da suspeição do Sérgio Moro contra o Lula. O fato é que o Lula jamais tinha falado um A sobre a pessoa Sérgio Moro. Ele começou a falar sobre o Sérgio Moro quando o Sérgio Moro começou a prender um monte de petistas sem prova, começou a fazer um monte de coisa ilegal na investigação para tentar prender o Lula, e acabou prendendo mesmo, e depois virou ministro do Bolsonaro, que era o segundo colocado nas pesquisas, o Lula era o primeiro e não foi candidato porque o Moro o prendeu. Pois bem, ali estava clara a suspeição do Moro, e aí as mensagens da Vaza Jato escancararam como ele perseguia o Bolsonaro. Já no caso do Alexandre de Moraes, muito antes do Alexandre ter qualquer investigação contra o Bolsonaro já estava xingando o Alexandre. Então é uma coisa simples, não se pode pedir a suspeição quando, na verdade, você é quem ataca o juiz. Isso não é muito fácil, né? Pô, um juiz dá uma decisão que eu não gosto, eu xingo ele, e depois falo, esse juiz é suspeito, ele é meu inimigo. E vai pro próximo. O próximo, eu não gosto, xingo ele, também é meu inimigo. Até vem um juiz que é meu amigo. Então, as pessoas só podem ser julgadas por amigos. Então, não é assim, né? Pois bem, os advogados do Bolsonaro estão argumentando isso, e o processo caiu aí no STF. Segundo André Mendonça e Cássio Nunes, eles vão, segundo não assessores, gente ligada a eles vão tomar a mesmíssima decisão que tomaram faz pouco tempo, faz aí 3, 4 meses, quando os advogados do Bolsonaro tinham anteriormente pedido a mesma coisa, que é a suspeição do Alexandre de Moraes. O argumento do Cássio Nunes foi o seguinte: não tem inimizade entre os dois, e qualquer coisa que o Bolsonaro tenha feito contra a pessoa, ou possa ter feito contra a pessoa do Alexandre de Moraes, segundo as investigações, tentativa de morte, enfim, xingamentos, falar que não obedeceu a ordem dele e tudo mais, aquilo é visto como um atentado contra o Estado Democrático de Direito, enfim, contra o Supremo Tribunal Federal, que protege a democracia, e não contra a pessoa Alexandre de Moraes. O problema dos dois não é pessoal, o problema dos dois é porque o Alexandre é o ministro aí relator dos processos. Se fosse qualquer outro, o Bolsonaro estaria atacando esse qualquer outro. O André Mendonça foi pelo mesmo caminho, que os ataques do Bolsonaro ao Alexandre de Moraes estão no contexto, ali, segundo a investigação, obviamente, estão no contexto dos ataques ao Estado Democrático de Direito. Eu falo, caramba, ler o André Mendonça e o Cássio Nunes falarem de contexto em ataques ao Estado Democrático de Direito, quando se refere ao Bolsonaro, eu falo, Bolsonaro deve estar bravo.
mas deve estar bem bravo, porque os dois estão indo para cima dele. Então, segundo aí, saiu matéria na imprensa ontem à noite, e saiu outra hoje de manhã, confirmando, eu espero sair pelo menos de fontes diferentes, né? Porque sair de uma só é um negócio que não aconteceu ainda, difícil. Mas saíram duas aí, e as duas dizem que o argumento será o mesmo. O Barroso, presidente do STF, ele já negou liminarmente. O Bolsonaro tinha pedido uma liminar para afastar o Alexandre do caso. O Barroso já negou. O Barroso usou o mesmo argumento. Os dois, segundo aí seus interlocutores, devem ir pelo mesmo. O Cássio Nunes está aí tendo dias ruins. O Cássio Nunes, ele foi com um empresário que agora está foragido do ramo de bets, apostas. Ele foi ao aniversário do Gustavo Lima, né? E aí o que aconteceu? Tava cheio de bandido lá, entre os bandidos Cássio Nunes, Gustavo Lima e Caiado, governador de Goiás. Aí você fala, pô, estranho, né? Estranho. E aí, logo depois, poucas semanas depois, veio aí uma mega bomba atômica que chegou no STF de que ministros do STJ estariam vendendo sentenças. E aí nessa aí entrou o Cássio Nunes também, que ele também estaria vendendo sentenças, e que ele faz isso desde que ele estava no TRF2, TRF2 ou 1 que ele estava. Enfim, desde a época que ele era desembargador. Teve uma operação da Polícia Federal nessa semana, não foi muito divulgado isso, eu realmente vou falar, não sei qual é o interesse da imprensa de ficar abafando o crime do judiciário. Deveria ter matéria de 20 minutos no Jornal Nacional, são juízes da terceira instância, com inúmeros indícios de que eles vendiam sentenças. Saiu uma matéria ontem mostrando que um dos lobistas, né, chamam de lobistas, lobista é quem liga quem tem dinheiro a quem tem poder. Ele faz a ligação e aí quem tem poder faz o que quem tem dinheiro quer. Isso é o que faz o lobista. E leva uma partezinha do dinheiro. Aí o que acontece? No caso é uma partezinha de muitos bilhões às vezes, viu? Sempre são milhões ou bilhões. Aí o que acontece? Um dos lobistas, ele contratou advogados que eram familiares desses ministros do STJ, tá tudo provado, tem comprovante de pagamento, tem conversa de WhatsApp, tá muito difícil. E o Cássio Nunes tá cada vez mais perto dele. O caso tá sob a relatoria de Zanin, Cristiano Zanin Martins. Alguém acha que o Zanin vai aliviar para esses bandidos? Não vai mesmo. O Zanin foi quem determinou aí a operação da Polícia Federal, que pegou aí vários assessores de ministros do STJ. Imagina você uma operação contra um assessor do Cássio Nunes, essa é uma bomba. O Cássio Nunes também ele não foi delatado, mas um dos empresários aí do ramo de bets falou essa semana na CPI que é muito amigo dele, ó. Vou falar aqui, ó. Inclusive mostrou intimidade com o Cássio Nunes. Olha o tamanho da bandidagem que o Bolsonaro coloca no STF. Vamos lá, empresário aqui. Pode me informar quando o senhor estabeleceu uma relação de amizade com o ministro Cássio Marques? Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques. Ah, o Cássio. É porque todo mundo chama de Nunes Marques, mas eu conheço ele como Cássio. O Cássio é um amigo meu de mais de 10 anos atrás, lá do Piauí, de comer panelada, buchada de bode e galinha caipira. Cássio, pessoa Cássio. Que era juiz federal no TRF da primeira região. Aí eu não sei. TRF1. O senhor conheceu ele na buchada? Isso. Bom danado. E bem frequentado. Nós temos um milionário e um ministro supremo na mesma buchada, tá vendo? Que alegria. O senhor deu uma carona para o ministro Nunes Marques pro aniversário na Grécia do cantor Gustavo Lima? Sim. O custo desse voo qual é? O custo? Isso. Aí eu não sei, tem que ver com a contabilidade. Não Qual é a sabe. atividade base das suas empresas, senhor Fernando? Não entendi. A atividade básica das suas empresas. O senhor tem, vamos dizer, aproximadamente 16 anos, sem formação básica, sem fazer nenhum curso. O senhor tem que atividade essencial? Qual é a base do seu negócio? Tecnologia. Tecnologia é uma palavra muito ampla. Se eu puder detalhar um pouquinho mais, eu agradeço. Como eu falei aqui no começo, eu não sou bom de cognição, de falar, então eu não consigo explicar não. Pois bem, tá aí o cara tem uma empresa de apostas, mas antes de ter empresa de apostas, alguma coisa ele fazia para ser multimilionário, né? Tem jatinhos, aviões e tudo mais. Ele não sabe explicar o que ele faz, ele diz que ele é ruim de palavra. O cara é ruim de cognição, mas ficou milionário como? Amigo do Cássio. O cara falou Cássio Nunes Marques, falou nome e sobrenome, mas quem? É que chamam ele eu conheço ele como Cássio só, meu amigo, amigão aí meu. Tá aí, ó. Por isso que essa bandidagem não vai presa, esses caras das apostas. Eles têm amigos no STF. No caso, um aí comprovado, que é o Cássio Nunes. Aí o Cássio Nunes tá ruim pra ele. Estão falando dele na CPI, esse trecho aí viralizou muito. Pegaram aí ele lá na festa do Gustavo Lima. Sorte dele que ele não apareceu na foto, igual o Caiado apareceu lá com o bandido foragido. O Cássio agora envolvido no negócio de sentenças. A última coisa que o Cássio Nunes quer,
o André Mendonça também não quer, mas o Cássio já tem outras coisas envolvido, é ele ser envolvido também em trama de golpe de Estado, porque é muito estranho. O cara, e eu vou falar, a polícia tem que começar a ir pra cima. O cara que tá planejando o golpe de Estado, ele se reunir 11 vezes com ministros do Supremo Tribunal Federal, sendo que ele queria fechar o STF. O que ele devia estar falando pro Cássio e pro André Mendonça? Olha, eu vou dar golpe assim, assim, mas eu vou manter vocês dois, hein? Vou manter só vocês dois, outros 9 estão fora. Não sabemos. O Dias Toffoli também se reuniu com o Bolsonaro, eu falei aqui num vídeo passado, e agora temos informações de que no entorno do Lula, a reação aí do Lula e do entorno do Lula foi de decepção com o Dias Toffoli. Por quê? Porque o Dias Toffoli, em 2019, ele foi presidente do STF. Eu lembro muito bem disso. O Dias Toffoli era um cachorrinho do Bolsonaro. Se o Bolsonaro falava, ô Dias Toffoli, dá a patinha, né? Mão, né? Patinha mesmo, animal. O Dias Toffoli, late o Dias Toffoli, latia. Rolava no chão o Dias Toffoli, tá? Fazia tudo que o Bolsonaro mandava. Inclusive, eu nunca vou esquecer disso aqui. Esse não é o Alexandre, não, viu? O Onyx Lorenzoni. O Dias Toffoli aqui, esse sorriso aqui, não dá pra ver que a qualidade da foto tá ruim, mas dá pra ver aqui a bochechinha dele de sorriso, né? E o Bolsonaro empilhando comida aqui num café da manhã, tá empilhando um vinho, ou não sei o que é isso, uma goiabada e um leite moço aqui, um leite condensado. E aí, fazendo palhaçada, o Toffoli rindo assim, participavam de café da manhã juntos quase todos os dias, tá bom? Quase todos os dias. Inclusive, ó, se você reparar bem na foto, enquanto eles estão fazendo isso, ó quem tá aqui atrás, ó quem tá aqui atrás. Tenente Coronel Cid aqui atrás, rindo, todo mundo rindo aí. O Brasil numa desgraça total, e o Toffoli lá rindo com o Bolsonaro. Inclusive o Nunes Marques, que agora vai pra cima do Bolsonaro aí, vai negar o pedido do Bolsonaro e dizer, ó, ainda dizendo novamente que o Bolsonaro, os ataques dele ao Alexandre, na verdade, são no contexto de ataque à democracia, viu? Não é ao Alexandre Pessoa, não. O Cássio Nunes, ele foi indicado ao STF depois de um encontro na casa de quem? Do Dias Toffoli. Encontro em que o Dias Toffoli abraçou o Bolsonaro como se fossem amigos, assim, íntimos. Dias Toffoli, Bolsonaro, Tenente Coronel Cid. De novo os três aí, o trio parada dura. E naquela época eu lembro que o irmão do Lula, que era como um pai para ele, lembremos a história do Lula, o Lula morava lá em Caetés, que hoje é Garanhuns, o pai do Lula foi para São Paulo para conseguir uma vida melhor e mandava dinheiro para a família. Aí a família conseguiu ali uma melhora em algum momento na situação de vida, resolveram fazer uma surpresa para o pai do Lula, foram lá para São Paulo, no caso São Paulo era São Vicente, que é uma parte ali do Guarujá. E o que aconteceu? O pai do Lula já tinha outra família. E aí, imagina o escândalo que deve ter sido. Quem, na verdade, criou o Lula como pai foi o irmão mais velho dele. Vavá, se não me engano. Quem corrija aí se eu estiver errado. E aí, quando faleceu o irmão do Lula, o Dias Toffoli proibiu o Lula de ir ao enterro dele. Esse é o nível aí de Dias Toffoli, tá? E aí, o entorno do Lula, e o Lula, segundo a imprensa, depois que saiu aí a matéria dizendo que o Toffoli se reuniu com o Bolsonaro no dia 19 de dezembro de 2022, falaram que foi mais uma decepção do Toffoli. Quando o Lula ganhou a eleição, o Toffoli pegou na mão do Lula, o Lula tirou a mão dele. O Toffoli pegou na mão do Lula e falou, presidente, vamos conversar. O Lula, conversamos depois, tá? Vá. O Toffoli é o relator aí dos inquéritos que pegam a Lava Jato. 2 anos de governo, o Toffoli soltou muitas bombas, mas aí, prisão do Sérgio Moro, prisão do Dallagnol, da Gabriela Hart, tá demorando, viu, Toffoli? Tá demorando muito, mas muito. Vamos ver se o Toffoli mostra algum serviço finalmente. O Toffoli, para quem não sabe, ele era muito amigo do Zé Dirceu. Foi o Zé Dirceu quem falou pro Lula indicar o Toffoli pro Supremo Tribunal Federal. Erro aí, é porque o Toffoli é mais um dos traidores. Dos ministros do STF hoje, ele é um dos menos piores até, né? Tem aí gente bem pior, Carmen Lúcia, Fux, até o Barroso é bem pior que ele. No caso do bolsonarismo, não, mas em outros, o Barroso, Carmen Lúcia, Fux são lavajatistas, o Toffoli, pelo menos isso aí ele não se prestou. Uma coisinha, um pontinho aí pro Toffoli. Então, o que acontece é o seguinte, o Cássio Nunes está num momento ruim, esses ministros aí que se encontraram com o Bolsonaro estão num momento ruim, eles estão nos bastidores tentando de tudo aí para que a Polícia Federal não vai investigar, porque se a Polícia Federal começar a investigar direitinho, olha, vamos nos debruçar sobre os encontros de Cássio Nunes e Bolsonaro, sobre os encontros de André Mendonça e Bolsonaro, o do Toffoli, chegou a sair matéria na imprensa, eu lembro disso. O Toffoli, inclusive, vazou aí que o Toffoli ele tava tentando falar para o Bolsonaro fazer a transição pacificamente, era isso.
não tem muito que investigar ali a princípio. Inclusive foi no dia 19 de dezembro, o Bolsonaro já tinha aí, segundo a Polícia Federal, desistido da primeira tentativa de golpe, né? Que era o golpe ali com os generais e tudo mais. Aí ele ia para a segunda, que era o 8 de janeiro. Foi o segundo tempo do golpe. Estamos hoje vivendo o terceiro tempo do golpe, que é o pós-8 de janeiro. Veremos aí. Imagina essa polícia vai atrás. Eu tenho certeza que se investigasse direitinho, se pegasse o WhatsApp, e-mail, conversa e tal, pegar de assessores deles mesmos, achava, viu? Ah, como achava. É que é coisa de 2 anos atrás, muita coisa já foi deletada, né? Conversas, etc. Mas, ó, dificilmente eles não estão devendo, viu? E quem deve, teme. Eles estão temendo muito. Agora, eles vão essa semana aí, segundo aí saiu na imprensa hoje, eles vão pra cima do Bolsonaro com tudo, porque eles indo pra cima do Bolsonaro mostram que, ó, eu não tava a favor do golpe, ó, eu tô indo pra cima do Bolsonaro. Inclusive os dois chegaram aí a negar um habeas corpus pro Bolsonaro, quando o Bolsonaro pediu aí pra não ser preso, eles deram ali, inclusive o relator era o Cássio Nunes. O Cássio Nunes falou, se quiser prender, pode prender, viu, Alexandre? Meu aval já tem. Aí foi pro plenário, e foi 10-0. Por que não 11, Thiago? Porque o Alexandre, no caso, não votou. Esse caso aí tem tudo para ser 10-0 novamente. Eu peço a sua inscrição no canal, vamos seguir aqui contra esses bandidos. Falou!